Graça sem fim, se fez o menor, morreste na cruz, amor sem igual, um oceano de paz, alegria e bondade, vem ao teu reino, eu quero santidade. Graça sem fim, se fez o menor, morreste na cruz, amor sem igual, um oceano de paz, alegria e bondade, vem ao teu reino, eu quero santidade, fogo ardente. Sem fim, se fez o menor, morreste na cruz, amor sem igual, um oceano de paz, alegria e bondade, vem ao teu reino, eu quero santidade, fogo ardente. Toda a terra clama, vem com sua glória, a igreja canta, vem o Rei dos Reis. Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos que estão conosco no início desta nossa conversa teológica, 7º episódio, que estamos transmitindo diretamente da Capela Irma Estevanato, situada na Igreja O Brasil para Cristo, no Mandaqui, e a igreja, por sua vez, situada na Avenida Ultramarino 616. Nossa igreja é dirigida pelo pastor Joel Estevanato, sua esposa Leonor. Queremos aproveitar para convidá-lo a participar dos nossos cultos, principalmente o culto do domingo pela manhã, às 10 horas da manhã e à noite às 19 horas. O tema geral para o ano inteiro tem sido valores, e a cada culto nós vamos recebendo ministração sobre os valores fundamentais da fé e da vida cristã,
você é nosso convidado. Estamos iniciando a nossa conversa teológica ainda sob o tema Escatologia hoje. Eu confesso que nesse final de semana eu fiquei abalado por algumas coisas que vi e justamente tínhamos anunciado que falaríamos sobre esse desconforto geral, essa, na verdade, crescente angústia que tem tomado conta da sociedade humana em todas as áreas e em todos os níveis, seja no governo das nações a qualquer nível, de prefeitura até o comando do país, né, o comando da nação, na área financeira também, graves preocupações que não são nacionais, são mundiais. Também essa angústia, essa expectativa do desenrolar de uma terceira guerra mundial e também todas as aflições sociais e desencontros sociais que temos presenciado, que temos visto. E as nossas redes sociais se tornaram um canal de ansiedade, na verdade, porque a cada 5 vídeos, pelo menos 3 trarão alguma notícia que seja preocupante. E nós tínhamos anunciado falar sobre isso, queremos falar aleatoriamente sobre esses assuntos. Você poderá também colocar alguma pergunta, trazer à memória algum assunto, e havendo disponibilidade hoje, nós poderemos falar sobre ele. Caso não haja disponibilidade, na próxima segunda, se Deus quiser, se nos der vida e capacidade, nós voltaremos para tentar também conversar um pouco sobre esse assunto levantado. Nós colocamos aqui, na linha de frente desses assuntos, algumas coisas muito preocupantes, mas é justamente por ser um programa com essa natureza, de lembrar o que há de temeroso ao nosso redor, que mais precisamos orar. E é o que nós vamos fazer agora. Quero convidá-lo a nós orarmos ao Senhor, que tem o comando de todas as coisas em suas mãos, para que Ele continue nos direcionando no caminho certo, mesmo que em volta não esteja tudo bem, mas com Cristo no barco, tudo continua bem. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós levantamos a nossa voz a Ti, convictos de que a Tua palavra se cumpre. A Tua palavra avisa, Senhor, está lá nas linhas das Escrituras, tudo aquilo que temos presenciado. E compete tão somente a nós, Senhor, debaixo da sabedoria que Tu ministras em nossa vida, analisar a Tua palavra, ver qual é a linha de conduta a ser adotada e procurar Te servir, Senhor, integralmente, com toda a convicção, com toda a pureza de coração, para que, ó Deus, Apocalipse 22:11 se cumpra na nossa vida. Aquele que é santo se santifique mais ainda, aquele que é justo procure mais ainda aquilo que o faz justo diante do seu Deus. Que nós possamos seguir essa linha, essa doutrina, permanecer firmes, sem desviar para a direita ou para a esquerda, e que o nosso coração receba, Senhor, um derramar da Tua paz, e que nós possamos, Senhor, através da ministração da Tua palavra, também, Senhor, fazer ser derramada a paz sobre aqueles que nos ouvem, aqueles que convivem conosco. Permita, Senhor, que o Teu povo viva a Tua paz, mesmo em meio a um mundo de aflições. É o que nós Te pedimos e pelo que Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, meu Deus. Nós, então, temos um programa para falar sobre algumas coisas preocupantes. E tocou muito o meu coração a ocorrência do atentado contra crianças da creche em Blumenau, Santa Catarina. Uma ação covarde, impensável, que só podemos atribuir a um fator muito grave instaurado numa vida, estabelecido numa vida, seja uma possessão de drogas, seja uma possessão demoníaca, seja um distúrbio muito grave da psique, mas enfim ele prosperou. A escola não tinha defesas e, a bem da verdade, nos Estados Unidos da América, em que se dá
toda a defesa possível às escolas, ainda assim acontecem atentados terríveis, porque o mal é sempre mais inesperado do que todas as providências humanas. Ele vem de onde aparentemente não poderíamos pressupor, e desta vez não foi assim. A pessoa que cometeu o atentado, que ceifou a vida de 4 crianças inocentes, em pleno período, em plena idade dos sonhos, essa pessoa já tinha ficha policial, já tinha sido preso, já tinha sido detido numa blitz da polícia do seu estado, já tinha, como eu disse, tendo sido preso, houve um juiz que o soltou, ele já tinha indícios de que faria alguma coisa má, já tinha cometido atentados à faca, mas agora ele consuma o seu atentado e depois, com uma tranquilidade que nos deixa estarrecidos, ele se entrega à polícia e diz o que fez. Sem comoção alguma, sem nenhum arrependimento, e isso toma as redes, toma os comentários, e infelizmente temos notícia agora, decorridos alguns dias, temos notícia agora que o órgão de defesa dos direitos humanos correu até a delegacia onde estava este facínora preso para defender a integridade dele, uma vez que houve alarde, houve notícia de que talvez algum policial quisesse atentar contra a vida dele, e o órgão de defesa dos direitos humanos, da vida humana, de que não temos notícia de que tivesse corrido para socorrer as famílias, correu para socorrer aquele que tinha produzido o atentado. E nós entendemos que todas as pessoas têm direito ao que está previsto na lei. Ninguém deve ser justiçado arbitrariamente, mas eu entendo que o primeiro direito humano a ser defendido é o direito das famílias, e o primeiro conforto e consolo a ser proposto é aqueles que estão desesperados com um ato covarde e satânico, terrível. Mas, enfim, essa é a questão, e uma das coisas que foi divulgada, e aí entra na área teológica, perguntou se, eu fui questionado, inclusive, por alguém próximo, se há algo nas Escrituras previsto para um atentado contra crianças. Crianças se tornarão alvo nos últimos tempos, nos últimos dias? Haverá algum espírito, procura classificar-se de imediato se há espíritos dessa natureza ou daquela natureza? E queremos, em primeiro lugar, dizer que as Escrituras não falam de um espírito dessa natureza, daquela natureza, desta fraqueza, daquela fraqueza. A Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, estabelece que há espíritos desobedientes ao Deus Criador dos espíritos e de toda a carne, há espíritos desobedientes que estão banidos da comunhão com Deus, e há os espíritos obedientes, e ambos os grupos são descritos na Bíblia, tanto como espíritos como anjos, também são descritos dessa forma. É mais comum nas Escrituras tratar-se aqueles que são obedientes a Deus como anjos, embora o livro aos Hebreus, o tratado aos Hebreus, os trate como espíritos ministradores. Então, de uma forma ou de outra, eles são tratados como espíritos e como anjos. Já aqueles desobedientes são tratados nas Escrituras como espíritos ou anjos caídos ou ainda demônios, hostes satânicas, potestades do mal e essa forma de expressão. Então, a grande questão que me foi colocada é: haverá espíritos satânicos se levantarão contra as crianças de uma forma notória nos últimos tempos? A Escritura não nos dá essa apresentação objetiva, clara e direta de que assim seria, de que assim seja. Não há nada nas Escrituras como uma prevenção nos últimos tempos
espíritos se levantarão, a sociedade se levantará contra as crianças. Mas se não há uma profecia clara, há outras duas informações que nós devemos considerar nas Escrituras em relação às crianças. E eu quero falar com você em particular. Com você que eu digo você pai e mãe, você avô e avó, você parente, primo, prima, tio, tia, você professor, professora, mestre, orientador, você que toma conta de crianças, trabalha na área de recreação. Se é verdade que não há uma profecia escatológica específica para as crianças, contudo, há uma profecia simbólica que eu posso extrair da Bíblia simbolicamente e que nos servirá não como um fato que eu possa taxar, ser taxativo, dizer, olha, está previsto que vai ser assim. Não, não posso taxar, mas devo extrair lições daquela passagem para atentar principalmente essas pessoas a que me referi. Pai, mãe, avô, avó, parentes, professores, aqueles que se relacionam com crianças. A Bíblia nos fala de um cuidado especial com as crianças e de um ataque às crianças. E, em segundo lugar, nós devemos atentar para a doutrina, porque o adulto, ele não é doutrinado com facilidade, porque ele tem percepção aguda, racional de verdade e mentira. Mas a criança só tem a percepção instintiva. Recentemente, assisti um vídeo que demonstra a percepção instintiva de uma criança, não é racional. Ela está diante de uma drag queen, e essa drag se apresenta a essa criança de uma forma divertida, ali aparenta estar numa sala de aula, e diz, olá, e a criança diz, olá, como vai o senhor? E a drag fala assim, não, eu não sou o senhor, eu sou uma moça. E ela diz, não, não é não, é um senhor. E ela diz, não, não sou um senhor. E a criança repete afirmativamente, é sim. Então ela tem essa percepção instintiva, essa sinceridade imediata, que está no famoso conto que trata da roupa nova do rei. Um rei que tinha dinheiro para gastar, queria uma roupa que abalasse toda a sua sociedade, seu reinado, e ele contrata costureiros que são interesseiros apenas em dinheiro, e esses homens dizem produzir um vestido muito especial com fios que não são perceptíveis aos olhos dos tolos. Só os sábios perceberão que o rei está vestido. E o rei diz que eles façam aquela roupa e eles dizem ter terminado a roupa e perguntam ao rei o que o rei acha. Ora, eles disseram que não perceberia aquela roupa quem fosse tolo, quem fosse idiota, mas os sábios perceberiam. Então o rei diz para eles, o vestido é muito lindo. E eles dizem, vamos vestir o rei, e vestem o rei que na verdade está nu. E o rei sai em praça pública com aquele vestido que só os sábios percebem, e caminha, e as pessoas vão se escandalizando, mas ele é o rei, e é preciso dizer alguma coisa, e ele diz, o que vocês acham do meu vestido? Só os sábios conseguem vê-lo em meu corpo. E eles vão dizendo, está ótimo, está lindo. Até que o rei vai passando, e uma criança, que é criança e tem essa sabedoria instintiva, essa sinceridade, aponta para o rei e fala para sua mãe, mamãe, olha o rei, ele está nu. Então, a criança, ela tem um poder cognitivo imediato do seu instinto, mas ela não tem racionalidade para resistir a uma argumentação demorada. Por isso a criança será, sim, no último tempo, escatologicamente falando, enganada como todos os outros seres humanos serão enganados. E você pode tomar Mateus 24 como orientação, e tudo aquilo ali você pode multiplicar na vida de crianças.
desamor dentro da família, multiplique na vida de crianças, porque a pessoa que é egoísta em relação ao seu cônjuge será ainda mais egoísta em relação a uma criança que não sabe se defender, que não pode se defender. A pessoa que cometerá atos torpes, conforme está previsto em 2 Timóteo, capítulo 3, que cometerá toda série de torpeza contra outros adultos, as 18 atitudes torpes que estão previstas lá em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 a 5, essas pessoas que cometerão todo tipo de sensualidade, de mentira, de violência contra outros adultos, você multiplique isso contra as crianças. Então, se haverá atentados contra adultos, contra o pudor, atentados sexuais, multiplique isso para as crianças. É um aviso claro das Escrituras. A perda do afeto natural que está prevista em 2 Timóteo, capítulo 3, como eu já disse, e ali é um foco a perda do afeto natural. As crianças serão alvo disso. Crianças serão trocadas por animais de estimação. Vai se dar mais valor a um animal de estimação do que a um feto humano, como foi feito em pesquisa recente, e pessoas se prontificaram a preencher formulários que defendiam os ovos de tartaruga e elas prontamente assinaram ali. Você quer assinar aqui para defender os ovos de tartaruga? E as pessoas assinaram, claro que sim, é uma maldade, é uma crueldade. E os ovos dos pássaros que são atacados, que são destruídos? Eu assino também nessa segunda folha, vamos preservar os nossos animais. Tá, então nessa terceira folha aqui, você assina para a gente, porque nós somos contra o aborto. Não, aborto não. Mas como não? Você acabou de assinar uma folha que defendia ovos de tartaruga, outra folha que defendia ovos de pássaros. Essa terceira defende o ser humano, o feto. Não, mas aí é de cada um. Se a mulher quiser se livrar, o corpo é dela. Então, a falta de moralidade atinge gravemente as crianças do último tempo. E isso está na parte doutrinária da Bíblia. É meu dever, é seu dever, que o nosso filho esteja debaixo do nosso olhar, seguro, guardado, e que a nossa vida guarde a vida dele. Devemos entregar até mesmo a nossa vida para poupar a dele, porque Deus o deu a nós para cuidado. E nós havemos de entregá-lo aos 18 anos de idade a Deus para cuidado, mas para que eles sigam sua vida, mas nós continuaremos a orar por eles incessantemente até o último dia da nossa vida. E a sociedade cristã está falhando. Eu devo verificar o que acontece com meu filho na escola. Eu devo verificar se o banheiro que ele frequenta é seguro. Eu devo verificar se ele fica a sós com alguém na rua, na escola, na igreja ou em qualquer lugar que seja. É meu dever, é minha obrigação para com a criança. Não porque haja uma profecia específica, mas porque há uma doutrina específica para que eu, como pai, zele pela vida dos meus filhos, o que está previsto lá em Efésios, no capítulo 6. Veja que o mundo também despreza a vida das crianças. Você pode ver lá em Êxodo, no capítulo 1, verso 15, uma estratégia do faraó para reprimir o povo judeu, e eu vou colocar na tela o verso 15. Olha a tática para atacar o povo judeu. O objetivo era para atacar o povo hebreu. Era o povo, eram os adultos. Mas o que o faraó resolveu para atacar os adultos? E o rei do Egito, o faraó, falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome de outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, homem, matai-o, mas se for filha, então que viva. Verso 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos também, com vida. Verso 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que é que vocês fizeram isso?
que guardastes os meninos com vida. Verso 19. E as parteiras disseram ao faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. E finalmente o 20. Portanto, Deus fez bem a essas parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Vejam que na necessidade política do faraó, ele não teve nenhum pudor de ferir mortalmente, de abortar meninos. Isso aí é aborto, que em alguns países já está sendo autorizado até o 9º mês. Ora, o 9º mês é o mês do nascimento da criança. Mas algumas legislações não proíbem o aborto dessas crianças. E se na lei não está previsto o aborto dessas crianças, está óbvio que a mãe querendo abortar pode, porque não será recriminada. Mas tanto faria se ela abortasse ou se tivesse. Mas algumas optam por abortar com 2, com 3, com 6 meses. Porque querem. Porque é político, porque é social, porque é econômico, qual seja a razão. Mas o fator é outro, mas quem é atacado é a criança. Veja que a Bíblia, de uma maneira simbólica, nos determina que sejamos como as parteiras estão falando das mulheres hebreias. Mulher, mãe, você tem que ser como a parteira falou para Faraó. A parteira disse, as hebreias são espertas. Elas cuidam dos seus filhos, não deixam a gente chegar perto. Quando a gente chega, já nasceu. Então, do mesmo modo, mãe, quando o mal cerca seu filho, você é esperta. Você não deixa, você vê que um olhar foi lascivo, foi malicioso. Você vê que algo não está te parecendo bem. O teu sentido, né, que nós costumamos dizer, a mulher tem um 6º sentido que o homem não tem. Fica esperta, mãe, porque é teu filho, é tua filha. Né? E Mateus 2, 16 a 18 também fala que o rei Herodes queria matar Jesus, que veio como Messias para o povo judeu. Eu nem vou ler a passagem, dado o tempo, mas ele queria matar Jesus, está lá em Mateus capítulo 2, dos versos 16 a 18. Você que acompanha o nosso programa, depois você pode assisti-lo novamente e ir marcando cada uma dessas passagens. E então, Herodes, como ele não sabe quem é Jesus ali em Belém, o que ele faz? Já que eu não sei quem é Jesus, quais as crianças que têm de 2 anos para baixo? Então, pelo tempo que o faraó falaram com ele, ele calculou que seria alguma coisa entre 6 meses e 1 ano e meio. Mais ou menos isso, porque é o tempo da viagem daqueles 3 homens, ou daqueles homens, né? Não podemos dizer que sejam 3, mas o tempo da viagem daqueles homens até Jerusalém, Jesus já tinha nascido lá atrás, quando eles foram avisados. Então, há um tempo de deslocamento. E depois há mais um tempo que o rei Herodes fica esperando pelo retorno deles e eles não retornam. Então, o faraó calculou, ele não deve ter mais do que 1 ano. Aí o que o faraó fez? O que o rei Herodes fez? Então, vamos matar de 2 anos para baixo. Porque se a gente matar de 1 ano para baixo, vai que escape. Então, se ele tem até 1 ano, vamos matar de 2 anos para baixo. Então você vê o tamanho da crueldade, muito similar ao que foi feito em Blumenau. São crianças, eu estou com um apetite de matar, eu estou jogando esse ou aquele jogo, eu uso drogas, sempre haverá uma desculpa. Injustificável, mais injustificável ainda, e o que corta mais, o que corta o coração é verdade, o fato que corta o coração é a morte dos inocentes. Mas o que ainda fere uma ferida que já está aberta, ainda é mais aberta, é que sabemos, irmãos, e me perdoem usar essa expressão, uso essa expressão com dor no coração, não quero ter algum significado antipatriótico, mas essa é a verdade do meu país. Esse homem estará em liberdade. Os assassinos, o casal de assassinos de uma atriz da Rede Globo de televisão, em poucos anos estavam na rua e a assassina daquela atriz foi fazer a faculdade na matéria daquela atriz. E lá ela disse, eu posso.
No Brasil, você mata uma atriz, mata uma criança e você pode. A lei te dá uma série de benefícios e não dá nenhum benefício à vítima. Então isso corta o coração, foi o que Herodes fez. Por isso Israel chorou naquele tempo e nós choramos hoje. Então, nossa palavra para você, fechando esse bloco. Cuida do teu filho, cuida da tua filha, cuida na enfermidade. Eu passei a noite de anteontem para ontem em claro com meu filho, porque ele vomitava tudo que ele punha na boca. Ontem passamos o dia, eu e a minha esposa, em lágrimas com o nosso filho, dando remédio e orando, impondo a mão sobre ele. Sentei do lado dele e falei, meu filho, eu estou aqui. Sabe por quê? Porque o meu filho de 7 anos, fez 8 anos de idade agora no dia 6. Meu filho me disse 2 coisas. Primeira coisa que ele disse quando estava vomitando pela 6ª, 7ª vez. Ele falou, papai, socorro. E depois ele disse para mim, papai, pede a papai do céu por mim. E eu me sentei ao lado dele e fiquei orando a tarde toda por ele. Não é porque eu sou bonzinho, é porque é meu dever. É porque esta vida me foi entregue. E eu quero devolvê-la a Deus, não quero devolvê-la ao mundo, nem quero entregá-la à desgraça. Pai e mãe, seu filho não vai na rua sozinho. Seu filho não vai para a casa de ninguém. Vá na sua escola e veja o que a professora ensinou. Pergunte para ele todos os dias. O que você aprendeu hoje, filho? Todos os dias. Não é qualificativo teu, é tua obrigação. Amém? Peço perdão, porque algumas coisas falam muito fundo dentro de nós, mas vamos dar um intervalo agora e daqui a pouquinho nós voltamos com mais conversa escatológica. Até já. Sua glória me fez livre, a sua justiça prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim, seu amor me alcançou, perdoado estou. Yeah.
perdoado estou. Seu príncipe valor é o melhor para mim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde a vida, a justiça, sua luz quer me guiar. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde a vida, a justiça, sua luz quer me guiar. Escolho por ti, viverei pra ti. Escolho por ti, viverei pra ti. Escolho por ti, viverei pra ti. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Sabe uma coisa que todo mundo busca todo dia? Sucesso. Todo mundo quer ser bom naquilo que faz, quer ter um resultado positivo no final da tarde. Todo mundo quer dar certo. Mas o que é sucesso de verdade? Será que é esse sistema de curtidas, de seguidores? Cantar em um estádio, ser famoso, ser lembrado? O mundo cobra muito e enche a nossa cabeça com muita coisa. Eu me desafiei a escrever um pouco do que eu aprendi. E não tem nada a ver com o que dizem lá fora. E aí, família? Bora construir o nosso sucesso juntos? Sabe Aqui estamos de volta com a nossa conversa teológica. E eu aí no intervalo acompanhei aquele louvor que eu amo e amo muito. E também agora o anúncio do lançamento do livro do Eduardo. E está um livro excelente, tive o privilégio de lê-lo. Está excelente o livro, é um livro com foco para jovens, mas que traz algumas lições de vida que alguns de nós passamos batido no nosso momento de juventude, e ainda dá para ter a percepção agora, ler o livro. Então, adquira esse livro. Se você puder estar no lançamento, vai ter o privilégio de ter a assinatura de um rapaz tão novo, mas com muita qualificação e que escreveu um livro excelente. Vai ser bom, participe disso. Nós também queremos avisar que amanhã, pela manhã, nós temos o Manhã Manda Aqui com o querido pastor Vanderlei, em parceria com o pastor Ricardo. E eles estarão às 10 da manhã naquele programa que já é conhecido como Falando Francamente. E vão tratar da realidade do mundo espiritual, anjos e demônios. Eles são reais? E eu já dei uma palhinha hoje aqui, mas eles vão amanhã cavucar nesse assunto. Então, participe a partir das 10 horas da manhã. Tem sido maravilhosa a programação. Se Deus quiser, estarei ligado, antenado, acompanhando esse programa.
E também amanhã à tarde nós temos um encontro com o missionário Vitor, que é lá da querida terrinha, lá de Pernambuco. E ele tem um programa maravilhoso. É às 15 horas, não é, Ângela? Às 15 horas é o programa Missão Desafio em Ação. Então, é um programa que também tem tido uma excelente audiência, participação, visualização, e é um homem que tem o que transmitir, tem material, tem bagagem e tem sido usado por Deus nessa área tão fundamental da vida cristã, que é fazer missões, praticar missões, cooperar com missões. Acompanhe essa programação, vai ser muito bom. Nós continuamos aqui falando sobre algumas coisas que chocam o mundo, e nós estamos agora preocupados também, tem afligido aquelas pessoas que estão mais ligadas aos fatos, principalmente aquelas que conhecem a história. Elas estão preocupadas com o assunto Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Alguns têm dito, pastor Eduardo, sensacionalismo, não é nada disso. Mas uma vez eu escrevi algo assim, não sei se já li em algum lugar, mas eu mesmo escrevi. A história se repete nos que se repetem. Então, nós estamos vivendo, se eu pegar a imagem de hoje, se eu tivesse uma imagem, um quadro de hoje das nações, e eu o transportasse para cima do quadro de 1938, um ano antes da Guerra Mundial, ou de 1913, um ano antes da Primeira Guerra Mundial, né? 38 foi antes da Segunda Guerra Mundial. Se eu pegasse o quadro de hoje e transpusesse para qualquer um desses dois quadros, eu me assustaria. Porque os quadros são idênticos e a história se repete no que se repete e nos que se repetem. Estamos repetindo a mesma caminhada. Os políticos estão repetindo os mesmos interesses, os mesmos jogos de poder. Estão repetindo as mesmas tentativas de superação, de hegemonia, de influência mundial. Países estão procurando o que não têm na dominação de outros países que têm. E nisso entra o Brasil, porque o Brasil tem muito. A América do Sul tem uma reserva hidrográfica que abastece o mundo. Nós temos, se não me engano, cerca de 40% da água do mundo, da água potável do mundo. Então, nós somos importantes na área de minérios, na área de vegetais, na área bioquímica, enfim, com material que é tremendamente útil para produtos de última geração de informática, como foi discutido agora nos anos anteriores, 2, 3 anos atrás para cá, o querido, o famoso nióbio, que alguns diziam é importante, não tem importância nenhuma, e ele é fundamental para a tecnologia. E o Brasil é a maior reserva mundial, só isso. Então, a dominação, os esquemas políticos, a preocupação europeia com a nossa Amazônia, estão preocupadíssimos porque estamos destruindo a Amazônia. E é a mesma Europa que, diante da ação russa de não lhes oferecer, de minimizar o fornecimento de gás natural, partiu para as suas próprias florestas, que já estão devastadas, e devastou ainda mais para produzir carvão mineral. São os mesmos que estão preocupados com a nossa floresta e estão destruindo a deles, o que resta delas. Então, o interesse político é muito forte. Só que entrou em áreas de nações que falam mais alto, que são o primeiro time da política mundial.
E esse primeiro time nós não classificamos como história, porque aí teríamos que botar em primeiro patamar Inglaterra, Alemanha, França, Portugal, Espanha. Estou falando de poder bélico. E quando se trata de poder bélico, as nações que falam mais alto, que batem, que dão o soco mais forte na mesa, são Estados Unidos, Rússia, China, agora estranhamente Coreia do Norte, e aí sim, Alemanha, França, até mesmo Israel. Então, esses países é que, enquanto eles estão fora da discussão, há guerras locais, há avanços locais, como aqui na América Latina, algum desentendimento, que já houve agora nos anos, algum estremecimento entre países da América do Sul, como Brasil e Venezuela, Venezuela e Colômbia um pouco mais atrás, mas o nosso soco na mesa é mais um tapa, um peteleco. Mas quando os Estados Unidos dá soco na mesa e a Rússia dá o soco do outro lado da mesa, há uma preocupação. E o que transformou essa preocupação em angústia é que os interesses se traduziram numa liga chamada OTAN, que é a Organização e Tratado das Nações do Atlântico Norte. Ou seja, traduzindo para o bem claro, são as nações europeias que estão aliadas aos Estados Unidos. Então, como no Tratado de Tordesilhas, que dividiu, teoricamente, o mundo entre Portugal e Espanha, né? Na verdade não dividiu, porque Holanda, França, Inglaterra e outros países não estavam nem aí com o Tratado como de Tordesilhas, mas houve aquela divisão política entre Espanha e Portugal. E agora há uma divisão política entre OTAN e a comunidade russa e a comunidade chinesa, que formam dois blocos soviéticos, de esquerda, nada a ver com soviético, dois blocos de esquerda, comunistas, com pensamento diferenciado sobre a ação comunista, mas ambos comunistas. Então ficaram dois blocos e outros países ali perto deles. Então o que acontece? A influência da Rússia, que já era a maior nação do mundo, mas na última Guerra Mundial, que terminou em 1945, ela avançou sobre vários países do leste europeu e se tornou uma verdadeira nação euroasiática. A Rússia estava na Europa e estava na Ásia. E aos poucos, no decorrer da Guerra Fria, ela foi perdendo poder e, conforme foi perdendo poder, foi perdendo a sua imposição sobre países europeus que ela dominava. Dominava belicamente, dominava administrativamente. E ela perdeu esse poder, foi perdendo aos poucos. Até que, por fim, nós mostramos já há programas atrás, a Ucrânia decidiu entrar na OTAN, ou seja, se aliou ao bloco dos Estados Unidos. Isso desequilibra a balança a favor da OTAN e em prejuízo do bloco comunista, do bloco russo. E agora a Rússia resolveu invadir a Ucrânia e já ocupa uma parte sul da Ucrânia, mas a Ucrânia recebeu o armamento da OTAN, rechaçou a Rússia de grande parte do seu território e vem avançando, vem vencendo. E quanto mais ela vence, mais o mandatário russo, Putin, avisa de que começará uma guerra mundial. Então, enquanto estava em palavras, havia uma preocupação clara. Mas palavras podem ser uma força política para assustar. Mas não é o caso. A Rússia tem tido reuniões nada secretas com a China, com o Irã, com a Arábia Saudita, e a China já conseguiu que vários países
os chamados BRICS, que são as nações emergentes, se aliassem para estabelecer entre eles uma moeda que não o dólar. Isso visando claramente quebrar a economia americana, quebrar a economia europeia, e sem poder econômico os Estados Unidos caem a nível de poder mundial e estas nações, Rússia e China, ganham proeminência. Penso eu que a China tem debaixo da manga uma traição à Rússia. Mas é claro que agora o interesse é essa aliança. E a China fez com que a Arábia Saudita e Irã, que eram oponentes, embora ambos muçulmanos, islamitas, mas oponentes um do outro, eles apertaram a mão e fizeram acordo. Estão fazendo acordo. Mas os Estados Unidos, por sua vez, através da OTAN, conseguiu o acordo com a Ucrânia, que é vizinha a sudoeste da Rússia, e agora os Estados Unidos, a OTAN deu mais um passo que eu quero mostrar para vocês num mapa e dizer que a Terceira Guerra Mundial ela é tão próxima quanto o que a minha vista alcança no horizonte. Eu já enxergo. Você já enxerga. Se você olhar para os fatos, você já enxerga uma Terceira Guerra Mundial como uma possibilidade. Vamos dar um chute eduardiano na casa de 80%. Acima disso. Porque os blocos já estão definidos. As ações são de ameaça sobre ameaça. É exatamente o que aconteceu em 1913 e em 1938. E essas ameaças não foram consideradas, por exemplo, em 1938. Em 1939, sem mais nem menos e sem aviso prévio, Hitler invadiu a Tchecoslováquia e disse: é meu. E depois invadiu um país neutro, a Bélgica, e disse: é minha também. Sem mais aviso. Mas a formação de blocos veio até um ano anterior. E quando ele se sentiu fortalecido em seu bloco, ele avançou. Então, quem se sentir fortalecido em seu bloco agora, vai avançar. O Japão é uma nação neutra, mas pró-OTAN. E ela fica vizinha da Coreia do Norte. E a Coreia do Norte não faz outra coisa de 5 anos para cá, 10 anos para cá. A Coreia do Norte não faz outra coisa na Terra. Parece que eles não têm TikTok lá. Eles não têm outra distração na vida senão treinar lançamento de mísseis perto da costa do Japão. Eles treinam o lançamento de mísseis e agora disseram que vão treinar lançamento com ogivas nucleares. É uma clara afronta, é uma clara imposição de guerra. E nós devemos nos lembrar de que quem está no comando da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ele não passaria em nenhum teste de sanidade mental. Não passaria, ele seria reprovado. 2 mais 2 dele dá 35. E ele tem mandado ogivas vizinhas do Japão. Então há uma clara ameaça. E agora o que surge nessa semana, que aí sim arrepiou até esses cabelos que não existem aqui. Eu vou mostrar um mapa para você e nós vamos conversar. Nós temos ali no mapa, escrito Rússia, bem no meio ali daquele mundão verde. Ali é a União Soviética. Embaixo nós temos a Ucrânia, a sul-leste. E mais embaixo ali nós temos a Bielorrússia, uma nação teoricamente independente, mas completamente ligada, umbilicalmente ligada, é como um filho colado na mãe, a Rússia, a Bielorrússia. E mais ao lado lá, acima da Lituânia, que está ali, é Lituânia, nós temos outro X. Aquele espaço ali pertence a um território pertencente à Rússia. Ele dá de frente para a Suécia e ele está o mais próximo possível da Europa. Junto com Bielorrússia, ele está de frente para a Europa.
é uma frente russa na Europa. Só que reparem, a Bielorrússia ela é ligada à Rússia. A Rússia pode passar e quer passar e disse que vai passar ogivas nucleares para a Bielorrússia. Isso é uma clara declaração de guerra. Ela disse que vai colocar armamento termonuclear na Bielorrússia apontado para a Europa. E aquele pedacinho lá ficou separado da Rússia, pertence à Rússia, mas está separado da Rússia pelas divisas da Estônia, Letônia, Lituânia, os 3 paisezinhos pequenininhos ali, e a Bielorrússia. O exército russo não tem como chegar naquele pedaço que pertence à Rússia sem passar por um desses 3 países. Mesmo que o exército russo faça a maior parte do seu percurso pela Bielorrússia, ele terá que passar pela Lituânia para chegar no trecho que pertence à Rússia, está isolado. Mas a Lituânia, a Estônia, Letônia e Lituânia são aliados da OTAN. Se a Rússia passar ali, armamento bélico, está em estado de guerra com a OTAN, não pode passar. Nem o espaço aéreo é autorizado, muito menos o espaço terrestre. Para a Rússia mandar equipamento para aquela região, tem que ferir o espaço aéreo ou a terra que pertence à OTAN, que pertence à Europa. Então, a hora que Putin determinar que ogivas nucleares sejam mandadas para aquela ponta, que aliás já tem muito armamento russo, a hora que a Rússia mandar que isso aconteça, então nós teremos uma clara declaração de guerra. Mas ainda, deixa eu voltar ao mapa só um instantinho, que o que mais me assustou essa semana, se a gente puder dar um foco ali naqueles 2 países sublinhados de vermelho, que são a Finlândia e a Suécia. Esta semana agora, a Finlândia acaba de declarar-se integrante da OTAN, pediu participação no grupo de nações da OTAN. E a Suécia já está encaminhando essa condição também. Então, entre a Finlândia e a Rússia, existem 1.300 quilômetros de divisa. Qualquer força pode passar de um lado para o outro. Então, a Rússia, usando uma linguagem comum nossa, está subindo nos tamancos e disse que vai invadir a Finlândia, se ela se aliar à OTAN. Mas aí a OTAN já tem a Finlândia como integrante do seu corpo. Então nós vivemos, irmãos, dias em que o quadro da sociedade mundial pode mudar. Considerem essas minhas palavras. Considerem isso. O mundo está louco. Eles vão apertar o botão. A Rússia vai apertar o botão. Ou a OTAN vai apertar o botão. E se eles apertarem o botão, cerca de 150, 200 cidades do mundo desaparecerão nas seguintes 48 horas. E desaparecer, que eu digo, é uma perda de 80% a 90% de suas populações numa guerra mundial. É muito preocupante, irmãos. É muito preocupante. O trecho de Lucas 21 diz que homens desmaiarão pelo bramido do mar, das ondas do mar. Estas nações já têm posse de ogivas que são capazes de criar no mar, lançadas no mar, criar tsunamis que varram as cidades da costa. E a maior parte da população do mundo está nas cidades costeiras. A Coreia do Norte já ameaça lançamento de ogivas que não precisam atingir a Europa, elas atingem o mar e o seu impacto, a sua explosão, causa ondas que destruirão cidades estabelecidas
em situação, em posição litorânea. É muito preocupante, irmãos. É muito preocupante. Considere isso. Ore a Deus. Ore, porque parece estarmos numa situação muito grave. Eu até gostaria de falar mais, mas esses dois assuntos já ocuparam o nosso tempo. E na semana que vem eu espero trazer ainda mais coisas que são preocupantes. Se você também tiver perguntas a respeito, vamos fazer análise aqui. E eu quero te embasar nas Escrituras, continuar também te embasando nas Escrituras. Mas uma coisa que eu já posso adiantar nesse programa de hoje é: ore muito. Ore muito. Na Europa já existe o quadro para o surgimento do anticristo. Dentro de mais 2 ou 3 programas nós vamos falar do arrebatamento. E o arrebatamento está diretamente ligado à questão do anticristo. Ou será imediatamente antes do seu aparecimento, ou será, perdão, vamos refazer a frase, ou será daqui de hoje, até imediatamente antes do aparecimento do anticristo, que seria pré-tribulacionismo, né? O arrebatamento pré-tribulacional, daqui de onde nós estamos até a presença do anticristo. Poderia ser isso? Sim, é um ponto de vista. Poderá ser no meio de 3 anos e meio do governo do anticristo. E poderá ser ao final dos 7 anos do governo do anticristo. É uma dessas 3 condições. Mas se eu te disser que na Europa já existe a condição para o anticristo aparecer, isso te preocupa? Penso que não deve nos preocupar tanto assim, porque isso garante que a hora das bodas do Cordeiro está chegando. Mas não deixa de ser um momento de grande angústia mundial. Nós estaremos falando melhor disso daqui a uns 2 ou 3 programas. No próximo programa continuarei apresentando situações de loucura mundial e procurando também passar uma estrutura bíblica para nós enfrentarmos esse momento. Então vamos ficando por aqui, vamos ver quem é que está conosco nessa tarde, se há alguma pergunta, se há algum questionamento e quem é que está conosco. Nenhuma pergunta, né, Ângela? Hoje não teve. Então vamos ver as pessoas que estão participando conosco, estão nos assistindo. Nós temos a Joelma Andrade, nossa querida amiga, um grande abraço. Cláudia Santos, amiga querida do IBBC, um grande abraço. O diácono Jair Porto, um grande abraço, diácono, a você e a sua família. O querido irmão Vicente Antunes, um abraço a ele. A irmã diaconisa Cristina Lizar Reis está conosco também. A diaconisa Sandra Gonçalves, vamos fazer uma reunião diaconal aqui. Já temos a diaconisa Ângela aqui conosco no programa, na direção do programa. Vamos reunir esse povo e servir a ceia do Senhor. A irmã Helena Conceição, ligeiramente conhecida minha, por acaso a mãe do João Marcos e minha esposa. O pastor Gilberto Nascimento, da Igreja Batista em Jandaíra, Rio Grande do Norte, tem estado conosco. Um grande abraço, pastor, a você, querido pastor Gilberto, e a sua comunidade aí, que o Espírito Santo, que o nosso Deus esteja fortificando cada vez mais essa igreja local e todos os irmãos do Rio Grande do Norte. Também o nosso irmão Carlos Bess, que está conosco, né? Muito obrigado pela sua companhia, prazer tê-lo conosco. O capelão Marcelo Camia, que está conosco, pastor lá na igreja o Brasil para Cristo, em Vila Albertina, São Paulo. A nossa irmã Heloísa Sanches, da O Brasil para Cristo, em Marília, São Paulo. Um grande abraço à irmã e a essa querida igreja aí em Marília. Que o Espírito Santo esteja operando maravilhas no vosso meio. Pastor, o irmão Adriano Santos, da O Brasil para Cristo em Socorro,
São Paulo, uma igreja querida. Estivemos lá uma vez quando estava pastoreando o pastor Fernando Martins, e é uma igreja muito acolhedora, uma cidade lindíssima, uma graça de cidade, muito agradável. Um grande abraço a vocês, que Deus esteja abençoando muito a igreja de vocês. Muito obrigado a você que esteve conosco. Você que por acaso vai ver o programa num outro momento, muito obrigado por também de uma forma indireta, mas estar conosco. Um grande abraço a vocês, cuidem de suas crianças, orem a Deus para a paz no mundo. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.